né? Passa voando. E as pessoas vão chegando. Pode começar, Ju, você, nossa estrela solar. Maravilhosa. A Leonina de Agosto. Bom, gente. Olha, Oi, Kessia. Kessia. Oi, Kessia. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Oi. Bom, então, é com muita alegria, né, que vamos dar início aí à nossa 4ª edição do ciclo de estudos feministas Miriam Maria Maria. Nessa última edição, a gente incorporou, né, no nome, era um ciclo Maria Maria, o Miriam, uma colega nossa, que infelizmente foi uma das vítimas, uma das mortes, né, da Covid que poderiam ter sido evitadas, né, exatamente um mês antes da vacinação dos professores, né. Para quem não nos conhece, eu vou contextualizar um pouquinho, então, a história do ciclo Maria Maria. Ele surgiu no contexto da pandemia, uma vontade de aprofundar nos estudos negros feministas. Só um pouquinho aqui, dando um eco aqui, só um pouquinho. E a gente, então, no ano passado, realizou alguns encontros quinzenais, a partir da obra, né, da coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djanila Ribeiro. Então, foi um ano muito produtivo, de muitos estudos e muitas parcerias, né. Somos professoras universitárias, né, que demos esse primeiro pontapé. A professora Miriam, para mim parece que deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tenho uma pergunta. Ah, tá, não, é que tinha dado uma travada. E só um pouquinho, Ana, só para eu terminar, pode ou você quer falar? Pode. Não, eu só queria ter certeza se o ciclo é Maria Maria ou já se oficializou Miriam Maria. A gente optou por incorporar o nome da Miriam, né, essa colega, então ele foi uma iniciativa minha, meu nome é Juliane, sou professora na Faculdade Municipal de Palhoça, e também sou membro do IEG, que é o Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, também, né, participo do 8M, aí de alguns coletivos feministas, né, e aí, junto com a professora Miriam, que também era professora na mesma faculdade, coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro Indígenas, e eu como coordenadora do GEMPA, que é o Grupo de Estudo Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça. Ai, a Iá, bem-vinda. Que honra contar com a Iá, com pessoas tão ilustres aqui. E aí a gente, né, ao longo desse ciclo, a gente foi incorporando e fazendo outras parcerias, e também, né, logo no início, com a professora Adriana, uma grande amiga de longa data, que está aqui presente. Então, nós fomos as primeiras idealizadoras, e ao longo do tempo, outras colegas foram se agregando. A Adriana professora da UDESC, né, também ela pode se apresentar, que hoje ela vai conduzir, né, essa discussão e dessa obra, né, no penúltimo ciclo, a gente estudou o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, foi muito rico, e aí eu vou pedir, infelizmente, a gente não vai conseguir todos, né, se apresentarem nesse momento, assim, né, de forma, né, na tela, mas vou pedir para que vocês possam se apresentar a partir do chat, dizendo de onde vocês vêm, e a gente, lá na faculdade, então, a gente também gera uma declaração de participação, e aí, então, a gente pede também que vocês coloquem o nome completo e um número de documento, tá? Para gerar. E a gente também tem gravado as reuniões que a gente disponibiliza no portal da Faculdade Municipal de Palhoça. A professora Adriana, ela também é membro do Laborei, que é o Laboratório de Estudos de Infância, lá da UDESC, né, e aí ela e a Jeane Adri Rink, né, Adriana da Silva Jeane, que hoje, então, vão conduzir. A gente pensou numa dinâmica em que sempre algumas de nós, e a gente também continua aberta aí para os novos encontros, para quem tiver interesse em fazer esse papel de trazer os principais pontos de uma maneira bem sucinta,
né, e que depois a gente abre, então, para um debate mais amplo, e todos possam participar, né. É um livro um pouco mais denso, eu gostaria de negociar com você, a gente poder, né, poder se organizar aí com relação à nossa participação, e aí, as próximas, e se caso a gente tenha alguma invasão, já aconteceu uma vez, a gente gera um novo link, eu vou colocar no chat também o site do nosso grupo do Facebook, é um grupo fechado, e aí a gente encaminha por e-mail o novo link, via alguns grupos do WhatsApp que a gente está vinculado, mas principalmente a partir do site do Facebook, que é do Ciclo Miriam Maria, onde tem as informações, a gente troca também materiais e outras informações por aqui. Meninas, para mim parece que está um pouquinho travado. Não, tá rolando bem aqui. Ah, então tá bom. Bem. Então, só para saber se vocês estão ouvindo Tá, bem. oscila a internet, mas... Então, tá, então, agradeço mais uma vez, então, a participação, tenho certeza que essa edição também vai ser muito rica, né, e estou bem ansiosa aí para poder trocar com vocês e aprender com vocês, lendo a Oyeronki Oyeume, a invenção das mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Muito bem. Então, Adriana, Giane, eu passo a palavra para vocês, também para vocês darem as boas-vindas. A gente também conta aí, né, na organização, a Jussara, da Uninegro, né, a professora Nataú, que hoje está representando o NEAB, lá da FMP, e demais colegas aí que estão junto nessa empreitada aí com a gente, o pessoal da Literalize, lá da UFSC, né, do 8M, da Faculdade Municipal de Palhoça, né, então, passo a bola aí para vocês. Ou o Bruxo da Corte com o Takashi, né? Então, muito feliz aí com esse grupo, com esse coletivo. Muito bem, Ju. Vou pegar a palavra aqui para a gente começar pensando nesse tempo curto que nós temos. Queria saudar primeiro a Juliane, em memória a Miriam, né, que foi essa parceria tão profícua aí com a Faculdade Municipal de Palhoça, e hoje vendo a carinha da Ana, da Kércia, outras colegas que são da faculdade estão juntas com a gente, seguimos aí agregando, né, da forma possível, então é uma grande alegria a gente estar junto aqui, resistindo, né, e fazendo o que é possível, que é nos nutrirmos de conhecimento, né. E aí, assim, só para começar, porque eu combinei com a G vai estar apresentando aí um pouco, e eu vou estar complementando ela, eu quero saudar a nossa mãe de santo, nossa Iá, Leque, Adriana, que está aqui hoje com a gente, nos honrando com a sua presença, porque é uma referência concreta do que a gente está estudando com a Oyeronki. Então, eu queria, só para honrar e para celebrar a presença da Iá, que eu quero que ela dê um oi para a gente, eu queria só ler 2 trechinhos, que eu ia botar a música, mas não dá, porque a gente tem pouco tempo, eu quero só saudar, pensando nessa coisa, né, de que nós não andamos sozinhas, né, e eu queria, depois eu mando a música para vocês, vou botar aqui no site, mas veio essa música na cabeça da Maria Bethânia cantando, que não mexe comigo que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só, não misturo, não me dobro, a rainha do mar anda de mãos dadas comigo, me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta para mim, é do ouro do Oxum que é feita a armadura que guarda o meu corpo, garante meu sangue, minha garganta, o veneno do mal não acha passagem, é meu coração, Maria, acende sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavago no raio de Ançã. Giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em face. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma. Traço o Cruzeiro do Sul, com a tocha da fogueira de João Menino, rezo com as 3 Marias. Vou além e me recolho no esplendor das nebulosas.
Descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de Ogum, mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Eu queria saudar a Iá com esses versos da Betânia. E, Iá, por favor, nos abençoe, né? E depois escutemos todas, Maria Bethânia, que não andemos sozinhas. Iá, tá aí? Tá desligado, Iá, o microfone. Tem que ativar o microfone. Oi, bom dia. Eu saúdo todos os ancestrais de vocês, em primeiro lugar, que nós estamos aqui por conta dele. Betânia, é sempre muito bom, Aureked. Auremia. Para complementar, então, os versos de Betânia, essa filósofa, o Yumi, ela também traz Oxum como potência do mundo, Oxum como não a matriarca, mas sim como o poder do mundo, né? E aí eu posso começar com meu lugar de fala, como diz Djamila Ribeiro, né, que é uma ativista do movimento negro, que eu acho também algumas falas dela muito legítimas. A gente pode começar cantando uma cantiga de Oxum, para que Oxum nos abençoe, nos dê frescor na cabeça, e que tudo que vocês estão estudando, que a mensagem de vocês, cheguem às nossas comunidades, cheguem às pessoas, para que Oxum, com a sua sabedoria, com o seu poder de encantamento, com o seu poder de doçura, afaste esse mal, que é a violência doméstica, a violência de gênero e violência na estrutura. Tem uma cantiga que eu gosto muito, que fala assim: Yakele do mare, Yakele do mare, semimodecan, Bioxó, Bioxó do Yakele do mare, Yakele do mare, semimodecan, Bioxó, Bioxó do E aí, Boxó, Bioxó do Aí, Boxó, Bioxó do Bioxodô, aí Boxó, Bioxodô, a mãe que carrega o quelê, que é a nossa proteção, que ela sempre leve para nós o frescor das suas águas, na nossa cabeça, no nosso ocã, no nosso coração. E aí, Oxum, e aí, Fidério Mio. Boa reunião, meninas. Eu apresentei essa autora, essa filósofa, uma das nossas, a Giane, né? Até por uma questão assim, disse, Giane, eu estou estudando uma filósofa nigeriana que foi fruto de um projeto nosso, do Encante-se, né? Encante-se aqui do terreiro, Encante-se uma forma de combate à violência doméstica e estrutura de gênero, em que a gente coloca os saberes e os fazeres do terreiro como apoio às vítimas de violência que aqui chegam. E aí a Giane se encantou por essa autora, né, Giane? Como uma boa filha de Oxóssi, foi atrás de sua caça e hoje a gente está aqui, né, com esse coletivo maravilhoso. Ela realmente é uma boa referência para a gente e eu confesso que eu não li o livro todo, porque também estou na escrita do meu livro, estou com alguns projetos, e se eu começar a ler, eu vou querer estudá-lo e vai tomar um tempinho da gente. Então, hoje eu vou ficar mais como ouvinte mesmo, ouvindo o que vocês estão apresentando. Se eu puder fazer alguma intervenção, e se eu tiver condições, né, de fazer alguma intervenção, eu faço, mas eu não vou poder contribuir mais do que isso, tá bom? Um beijo, um abraço a todas. Se sintam nas águas de Oxum. Ai, que coisa mais linda, muito, muito obrigada, e sua presença aqui já é um mar para a gente, é ouro, muito obrigada.
Eu agradeço muito e vou passar a palavra já para a G. Anne também ficou aqui complementando, a Jane vai começar apresentando, e aí a Jane fala um pouquinho, e a gente abre para também ouvir as colegas que leram e que estão aí com questões, né? Mas muito obrigada pela presença, e se você puder estar sempre com a gente, é uma honra, uma alegria, sempre que você puder, viu? E depois, Ia, coloque aqui no chat o endereço da live que você vai fazer junto com Juliana. Sim, É hoje, não é? hoje. Tem uma live no Instagram, e daí quem tiver disponível e quiser acompanhar, vale a pena, um projeto lindo de nossa irmã Juliana Rosa. Aí coloca o endereço aqui, tá, Ia? Ok. Jane, é com você, mana de Oxóssi, poderosa! Ai, Senhor. Bom dia, então, a todas as pessoas aqui presentes, né? Primeiramente, eu quero pedir a bênção a Aurea, minha mãe. Estou muito emocionada com a sua presença aqui. Confesso que quando a Adri me falou, me deu uma dorzinha de barriga, mas eu estava contando que a senhora ia ter um compromisso nesse horário e não ia vir. Eu sempre acredito que acontece alguma coisa. Mas é muito... Oxóssi te abençoe. Mas é muito bom ter a senhora aqui. Também quero pedir a benção às minhas mais velhas, também aqui presente, né? E um bom encontro para nós, né? Confesso que agora eu estou um pouco nervosa, mas é muito bom estar aqui com vocês, né? É um coletivo que eu me sinto muito à vontade, eu participo de outros coletivos também, mas confesso que eu sinto uma energia, assim, um pouco diferente aqui, assim, uma coisa mais acolhedeira, não querendo comparar, né? Mas eu sinto um acolhimento bem mais caloroso aqui, isso daí é muito bom para a gente, né? Que, na verdade, a gente está entre amigas, né? E na verdade é isso que a Iá falou, foi ela que me apresentou a Hieronque, né? Ela me deu aquele texto da Madre Potência, e desde então eu comecei a me aprofundar, uma vez que eu também faço estudos de uma filosofia decolonial, e os estudos africanos se abre portas, né, para a gente estudar aqui também a nossa decolonialidade, né, os nossos povos originários. Então, sempre tem esse diálogo, né, aqui, América Latina, com os estudos da África. O que eu preparei aqui? Tá certo que o livro da Hieronque, eu achei ele um tanto quanto sofisticado, eu achei ele bem complexo, como a Juliana disse, ele é denso, né? Porque ele fala de uma linguagem africana, e a gente tem que fazer esse deslocamento, a gente tem que sair, né? Porque a gente é ocidental, a gente tem essa cultura, esse pensamento. Então, a ideia realmente seria conversar através da oralidade, né, respeitando toda essa questão africana, mas confesso para vocês que eu preparei uns slides, porque todo mundo tem limitação, e eu confesso com vocês, no primeiro princípio eu pensei em discutir na oralidade, mas eu assumo para vocês que como é um livro muito difícil, eu achei que talvez para mim ficaria mais fácil, sabe? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Não, IG, nós somos professoras também, né? É inevitável esse sentido de professor. É verdade. A gente não resiste. Sim. É que daí você fala, assim, mais tranquilo, né? Só um minutinho que aconteceu alguma coisa aqui, eu já vou abrir. Ai, meu Deus. Tá tudo certo, Jean. Uhum. Eu tinha que ter testado antes. É porque sempre dá tão certo, sabe? Ai. Qualquer coisa envia para mim que eu abro aqui para você. Então, poxa vida, que furo, hein? Sempre dá tanto certo. Não, mas tá tudo certo, Gê, tá dando. É que às vezes tá demora para carregar. Ou manda para a Ana, que a Ana abre. Ele começou a abrir, Giane, daí eu não sei se apertou algum outro botão.
É que, na verdade, eu queria colocar naquela guia. Tem que abrir no Drive, Jane, para colocar Sim. na guia. Uhum. E às vezes o Drive, sabe como é, né? Mas qualquer coisa você manda ali no chat que eu abro aqui para você. Tá. Só um minuto. Ó, eu mandei lá no grupo do WhatsApp. No WhatsApp eu tenho que mandar por e-mail. Ai, Se colocar no chat é melhor. Mas eu dou um jeito aqui. tá. Deixa eu ver. É que ele tá em PDF. Ah, será que ele... Bom, mas aí eu dou um jeito de abrir. É em PDF, eu não consigo anexar no chat. Ai, gente, Calma. desculpa, tá? Mas sempre tem uma emoção. Calma que eu já vou dar um jeito. Tá. Eu só preciso mandar para o meu e-mail, porque o meu WhatsApp não está no computador. Já vi que tá Mas já é uma emoção só da gente estar aqui juntas, né? De criar esse coletivo, de ter esse axé de IA. Tá tudo certo, coisa linda, ó. Tá abrindo já deu aí. certo. Uhum. Deu certo? Tá. Ai, que linda! Olha os slides. Ai, Gê, que coisa linda! Calma aí um pouquinho. É que, na verdade, eu queria... Aí melhorou, né? Agora deu para ver a tela inteira? Agora você abre o slide no PDF. Porque tá a tela do teu WhatsApp. Mas eu tô jogando aqui também. Vamos ver se quem chega. Tá, aqui. vê se você consegue jogar, que agora eu já fiquei nervosa. Não fica não, amiga. É que eu descobri recentemente aquela questão de compartilhar e você assistindo, sabe? Você ficar junto na tela. A gente faz isso. Eu faço isso nas aulas. Poxa vida, gente. Peraí que eu já tô resolvendo. Vou ter que deixar para realmente eu preciso entrar num outro e-mail para assistir. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá, vamos ver se compartilha. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Tá. Como ele está em PDF, eu não consigo colocar ele. Eu vou ter que colocar assim, de 2. Porque ele está em PDF. Aí vai ficar pequenininho, né? E não tem como colocar... Tá, enfim. O Adri, sai que eu vou fazer uma outra coisa aqui, desculpa. Não quer assim? Assim Não, ficou bom, filha. ficou bom. Assim tá bom. A invenção das mulheres construindo um sentido africano. Tá. Tá ótimo. Tá, beleza, então. Então, vamos lá. Então, a ideia, então, é a gente discutir, então, a invenção das mulheres construindo o sentido africano para discursos ocidentais de gênero, né? Da Yeronke Yorumi. Na verdade, existe, assim... A forma de pronúncia, né, o nome dela é uma coisa, assim, muito complicada para nós aqui no Ocidente, né? Porque o nome dela é em Yorubá, aí ele é traduzido no inglês para depois ser traduzido no português, né? Então, a gente nunca tem, na verdade, tem essa dificuldade de pronunciar o nome dela, né? Mas, enfim, eu falo Yoronke. Embora que não é Yoronke, porque é um acento agudo, seria Yoronké. Mas eu não consigo falar Yoronké, eu só falo Yoronke mesmo, tá? Então era isso que eu ia falar para vocês, se eu vou pronunciar Yoronké. O Yeronke. Pode passar, Ana. Tá, então, ela é uma pensadora nigeriana, né? Na verdade, ela é antropóloga.
mas ela também é uma filósofa. Por que eu coloco pensadora? Pensadora porque ela é uma mulher, né? E é uma coisa que a gente sempre tem que colocar, considerando toda essa divisão da ciência, né? Quando houve essa divisão da ciência, sociologia, psicologia, bababá, se dividiu, então, essa categoria do que é o ser ali, academicamente falando, né? E se a gente for pensar até mesmo numa filosofia, uma filosofia grega, na verdade, antes dessas divisão, antes de qualquer coisa, todos eram filósofos, né? Era um pensamento único, né? Um pensamento primeiro. Então, eu faço muito gosto de colocar como pensadora, porque isso abre um leque também para todo tipo de pensamento, né? Não só no que ela é especializada, né? Porque, enfim, a gente é tudo, né? Então, ela se especializou nos estudos africanos, ela estudou na Nigéria, em Badam, e em Berkeley, nos Estados Unidos, quando ela foi fazer a tese dela de doutoramento, né? Inclusive, o livro dela é a tese dela de doutoramento, né? E quando ela vai fazer, então, esse estudo, né, de fora, ela percebe, então, a influência ocidentocêntrica nos estudos Yorubá, né? Porque ela vai lá fazer um estudo da linguagem, né? Dessa movimentação, dessa linguagem Yorubá, a influência do Ocidente na linguagem Yorubá ali nas comunidades, na Urubalândia, né? Porque tem a Urubalândia na Nigéria e lá tem várias comunidades Yorubá, que no qual a Hieronque faz parte de uma das comunidades. Então, todo o estudo dela é voltado só para uma comunidade, mas são várias comunidades, inclusive ela é princesa dessa comunidade, os pais dela governam ali aquela comunidade, então ela faz uma análise, ela começa a pesquisar e começa a perceber a influência dessa linguagem enquanto mudança cultural nos estudos e no pensamento, como se constrói o conhecimento ali dentro dessa comunidade ali na Urubalândia, né? E ela percebe também como isso influencia, inclusive, até nas políticas públicas, né? Como esse pensamento, esse processo colonial ali dentro, na Nigéria, ali na Urubalândia, como muda, inclusive, exemplos simples, assim, tipo, nas políticas públicas enquanto a saúde da mulher, como é lidado ali com a saúde da mulher, que eles tratam as mulheres como uma mulher, com o olhar do Ocidente, só que lá na prática tem que tratar a mulher de uma outra forma, porque eles têm um outro conceito de mulher, né? Então ela analisa, não isso que eu falei só para dar um exemplo, para vocês entenderem a influência, né? Mas ela vai estudar basicamente essa influência na linguagem, a influência do inglês dentro da linguagem em Yorubá, né? Então, isso trata isso trata da mudança epistemológica pela imposição dos gêneros ocidentais sobre o discurso Yorubá, né? Então, com essa influência do Ocidente, tem toda uma mudança na cultura urubá, na linguagem do urubá, na construção do conhecimento das comunidades na Urubalândia, né? Então, aí ela constrói esse livro, essa tese de doutoramento, né? Pode passar, Ana, que o livro dela é fazendo uma crítica a esse pensamento, né? O livro dela é uma crítica a essa influência na linguagem, tá? Então, eu não sei se a Adri quer fazer algum comentário, Adri, sobre isso. Não, querida, pode seguir, daí depois, quando você concluir, eu comento. Eu tenho 3 pontinhos que eu queria comentar. E qualquer coisa você levanta a mãozinha, tá? Tá bom. Então, eu e a Adri, então, ficamos responsáveis para a gente discutir a questão
do primeiro capítulo, né? Mas antes eu queria colocar aqui para vocês o prefácio do livro é muito importante, né? Que eles colocam sempre quando vocês forem ler esse livro, é muito importante ler esse prefácio, porque o prefácio ela coloca a essência e ela coloca qual é o objetivo e qual é a intenção realmente do livro, sabe? Não só no prefácio, como o primeiro capítulo. O livro vai começar a se desenvolver mesmo a partir do segundo capítulo, que ela vai colocar, que ela vai falar sobre Ana Macho, Ana Fêmea, como funciona as comunidades urubás, né? Na verdade, o primeiro capítulo, ela fala basicamente sobre essa crítica que ela fala ao Ocidente, né? Ao pensamento ocidentocêntrico, porque para mim, inclusive, foi muito importante descobrir isso através dela. Como eu faço estudos decoloniais, eu sempre pensei de uma forma de fazer uma crítica eurocentrada, né, ao eurocêntrico. Mas não, ela fala do ocidentocêntrico porque ela inclui também o norte global, os Estados Unidos. Então, ocidentocêntrico é a Europa e os Estados Unidos, e eurocêntrico é só a Europa. Então, é uma coisa simples, mas para mim foi uma grande descoberta. Isso mudou tudo para mim, sabe? Porque eu sempre, quando eu fazia os meus estudos decoloniais, eu sempre ficava com aquele negócio na crítica à Europa. Não, gente, a gente está com os Estados Unidos aqui em cima da gente, sabe? Inclusive, o fato da gente falar eurocêntrico também é uma forma de mostrar o nosso nível de colonizado, porque até isso a gente exclui os Estados Unidos. Então, isso para mim foi uma coisa assim... até emocionante quando eu descobri, bem genuína, sabe quando é aquela criança que descobre uma coisa bem, mais ou menos assim. Então a ideia minha e da Adri realmente é falar sobre esse capítulo, né, esse primeiro capítulo, onde ela faz esse resumão da crítica, né, e nesse primeiro capítulo, então ela faz uma análise do pensamento social ocidental que está enraizado na biologia, né, a construção biológica, né, e também o uso do corpo na ordem social e sobre esse determinismo biológico criado, né, o Ocidente ali, como foi criado ali nesse ocidentocêntrico com a modernidade, foi a invenção da raça, a invenção do gênero, né, e antes disso, então, teve toda essa construção biológica do humano, né, que a partir dessa construção do biológico, depois a construção da raça e do gênero, parte então para essa questão da construção do binarismo, né, do homem, mulher, e daí surge então esse critério hierárquico. Ela fala também no livro sobre um terceiro sexo, né, mas eu não me aprofundei muito nisso, porque isso vai partir mesmo a partir do segundo capítulo, né? Nesse primeiro momento, ela está fazendo a crítica ao pensamento do Ocidente e essa influência. Ela está apontando, então, os problemas dessa influência no pensamento ali da Irubalândia, né? Ela coloca, então, também a construção do corpo da sociedade através do corpo, como que foi essa construção da sociedade, né? O corpo em primeiro lugar, né? A influência do determinismo biológico através desse corpo para a construção ali da sociedade, né? O masculino, o feminino. É aí que parte também a questão da construção das nações, né? Aí tem a separação, o corpo ariano, a pessoa ariana, a fisionomia, o negro, o judaico, que daí todo esse pensamento constrói e vai fazendo as diferenças, né? Porque vão estudar o cérebro do povo africano, que ele é diferente do branco. Então tem toda uma construção para fazer essa divisão, né? Fazer a divisão dos povos, né? A divisão dos povos, né? Então é toda uma construção teórica, pensada para fazer essa construção, diferença de construção dos corpos. Por quê? Para hierarquizar, né, para colocar o corpo perfeito e o corpo não perfeito, né, a racionalidade do branco e a inferioridade dos povos subalternos, né,
Então, aí tem toda essa construção do bom e do ruim, né? E daí, nesse período moderno, que vem, então, o René Descartes, né? Que faz a questão também da construção dicotômica do corpo e mente, né? Nossa, isso daí é um marco da modernidade, da separação, né? Do corpo e mente, né? E daí tem essa separação, né? Que daí surge o pensamento racional. Isso é logo depois, né, do Nietzsche ter matado Deus, né, porque tem aquele período do pensamento que era só através da igreja, através do Deus, que por um lado é importante, eu faço sempre a crítica ao pensamento hegemônico, mas eu acho que a gente não deve descartar a história e algumas coisas importantes que foram para a humanidade, né? Então, depois, então, entra essa modernidade, transferindo para o homem, então, também a responsabilidade do mundo, mas, infelizmente, nessa transferência para o homem, né, essa responsabilidade também do pensamento, é claro que eles vão também fazer essa divisão do pensamento racional, do homem branco, da razão, né, e as outras categorias a serem civilizadas, né, a partir do momento que o homem branco tem o poder, tem o conhecimento, eles precisam subalternizar a outra categoria, até mesmo para ter o poder, né. Existem pensadores que, inclusive, mencionam, que eu acho que é o Quijano, né, menciona que a modernidade foi fruto, inclusive, da colonização nossa aqui, justamente para se manter. Foi uma coisa assim, importante a modernidade ser construída, sabe? Tudo isso foi construído porque a Europa, eles precisavam colonizar, no sentido até mesmo de riqueza, sabe? Pode falar, Adri. Querida, olha, eu só estou preocupada com o tempo da gente acelerar para a gente garantir que tenha debate, né? Para a gente passar rapidinho. Tá, vou acelerar. Pode passar, Adri. Perdão, Ana. Tá, e dentro dessa crítica que ela faz do Ocidente, então ela fala, então, da questão da cosmovisão e cosmopercepção, né? Porque o Ocidente, então, ele foi construído nessa forma subjetiva, depois do corpo e mente, né, da questão racional. Ela coloca também a forma que é visto o mundo, né? A razão pelo qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é percebido principalmente pela visão. Os corpos humanos, em termos de sexo, cor de pele, tamanho do crânio, é um testemunho dos poderes atribuídos ao ver. O olhar é o convite para diferenciar-se. E isso é muito importante, porque a gente percebe, inclusive até na nossa linguagem, quando a gente vai conversar com o nosso colega, como isso realmente é uma questão construída, porque quando a gente vai falar assim, veja bem, olha lá, né? A gente sempre fala nesse formato, porque a gente sempre coloca a visão em primeiro lugar, né? Como foi construído. E isso é um problema, ela coloca, né? Porque a gente tem que ver que existem outras comunidades de outras culturas que eles veem o mundo de uma forma diferente, né? Que é a questão da cosmopercepção e cosmosensação, né? Que é uma forma, uma maneira inclusiva de descrever a percepção de um mundo de diferentes culturas, né? Tipo, a gente sabe, a Iá a gente já até conversou sobre isso, que, por exemplo, quando a gente chega no terreiro, a gente percebe e a gente sente outras coisas, né, dos outros sentidos, né, e isso é muito importante, até mesmo para a gente entender a forma como está construído ali, né. Bom, daí eu coloquei uma citação muito importante ali na página 44, que fala sobre essa questão da cosmovisão e da cosmopercepção, do Davi Louis, mas daí eu só anotei, depois vocês leem por causa do tempo. Pode passar, Ana.
Então, aí dentro dessa crítica que ela faz ao Ocidente, não, né? Então, essa tradição ocidental, ela é marcada por uma ênfase epistemológica, né? O determinismo biológico é o corpo que vai dar base para a construção das outras teorias. Então, a partir dessa construção do determinismo biológico, ali na ciência, por esse período, dá base para todas as teorias. Tudo que a gente estuda é baseado no determinismo biológico. Inclusive o próprio pensamento das feministas hegemônicas, né? Que quando pensa a questão do feminismo por categorias, né? Quando a gente está pensando feminismo branco como categorias, a gente está pensando nesse determinismo biológico, né? Então, no 1.1, ela coloca a ordem social e a biologia, né? A ideia de que a biologia é um destino, ou melhor, o destino é a biologia, que nada existe sem a biologia, né? Inclusive, eu teria uma crítica aqui a Heronque, eu fazendo crítica a Heronque, até parece, né? Não, mas é uma coisa que eu achei bem bacana. A ideia é que o gênero é socialmente construído, diferenças entre machos e fêmeas devem estar localizados nas práticas sociais e não nos fatos biológicos. É isso que ela coloca, né? Sobe só um pouquinho, Ana. Aí ela coloca, se o gênero é uma construção social, se o gênero é uma construção social, então houve um tempo específico em diferentes locais e culturas que ele não foi. Se ele é uma construção social, então tem lugar que ele não foi construído. Portanto, em um tempo antes do qual não foi, né? O gênero como construção social também é um fenômeno histórico-cultural. Consequentemente, é lógico supor que em algumas sociedades a construção do gênero não precisa ter existido. Então, essa é a crítica que ela fala, que o Ocidente coloca que o gênero é uma construção social, e ela está falando que não. Se é uma construção social, então cada comunidade constrói culturalmente o seu gênero. Então, isso é tipo assim, a essência também da tese dela, tá? A gente pode passar. Pode subir. Aí no 1.2 ela coloca sobre a sororarquia, o feminismo e da outra, onde ela faz a crítica ao feminismo também, isso que eu acabei de falar, né? A movimentação do feminismo branco, ocidente, de acordo com o determinismo biológico, né? E por uma abordagem transcultural, que ela fala ocidente e África, né? Essa cultura que transita esses dois lugares, o ocidente, o gênero lá realmente é uma categoria social construída socialmente, né? Então lá é uma categoria social construída socialmente. Então ela faz a pergunta, em que bases as categorias conceituais ocidentais podem ser exportadas ou transferidas para as outras culturas que possuem uma lógica cultural diferente? Né? Isso que eu acabei de falar, né? Se é uma cultura, se é uma construção social no mundo inteiro, e se existe, se ela fala que é uma cultura que em outros lugares são diferentes, como que pode ter essa interferência? Né? Como pode ter essa interferência? Aí ela coloca, culturas diferentes podem construir categorias sociais diferentes. Sobretudo, se culturas diferentes necessariamente sempre constroem o gênero como o feminismo propõe, então a ideia de que o gênero é socialmente construído não sustenta. Não sustenta. Porque daí cada comunidade pode construir a sua cultura conforme a sua sociedade ali comunal, que é o caso da Irobalândia, né? Cada sociedade pode construir o seu gênero, pois o gênero é construído culturalmente e cada sociedade constrói de sua forma. Então, por isso que o nome do livro é A Invenção das Mulheres, né? Porque é criado, então,
uma construção de gênero social que de fato não existe, né? Pensando nas perspectivas da Joroki, claro, porque depois tem outras pensadoras que refutam, inclusive ela tem uma discussão bem forte com a questão da Rita Segato, que é uma antropóloga, uma pensadora latino-americana, que estuda os povos originários aqui na América Latina. Pode passar, Ana. Já estou acabando, o Adri. Isso é fenomenal. É fenomenal. Isso que eu vou falar agora. Gente, a Joroki, ela é tão foda. Ai, desculpa, já. Ela é demais. Olha, isso fez com que me encantasse tanto com ela, porque 1.3, hegemonia ocidental aos estudos africanos. Olha só. Até isso ela faz a crítica, ela faz a crítica aos pares, aos pensadores africanos, né? Outra crítica importante que ela faz à colonização, ao Ocidente, é sobre os reacionários. Reacionários, quando ela coloca no sentido da reação, né? Um estudo que reage às teorias ocidentais, né? Essa crítica, porque não é só ela que faz a crítica ocidental lá na Nigéria, tem outros pensadores, só que ela faz a crítica aos pares, aos colegas. Ela coloca, autores, pensadores africanos fazem a crítica ao pensamento ocidental, mas em uma perspectiva de comparação ao Ocidente. Então, os pensadores africanos que fazem a crítica, eles sempre colocam em comparação, sempre se comparando, mas a partir do momento que a gente se compara com o outro, a gente já está se colocando num grau de subalternidade, você entendeu? Então, é essa crítica que ela fala, né? Que busca igualar a linguagem, não valorizando a linguagem iorubá. Então, a partir do momento que esses pensadores querem igualar a linguagem, você já está colocando o outro como superior. E o iorubá, ele não tem que igualar o povo ocidental. Não tem que buscar esse igualar. Porque quando eu estou indo para o melhor, tá? Enfim, é mais ou menos isso. Aí depois ela coloca escrevendo os povos iorubás em inglês, que é a essência também da tese dela, que é a questão da linguagem, né? A influência da tradução da língua iorubá e de toda a mudança cultural e compreensão de um pensamento de um povo. E isso dificulta a capacidade de construir conhecimento sobre as sociedades africanas. Essa é a tese dela. Essa é a tese dela. A influência da linguagem. A influência da linguagem. Pode passar, Ana. Aí, para encerrar, eu fiz uma síntese aqui. Importante, então, que ela coloca no primeiro capítulo é a questão biológica, né? Essa questão da cosmovisão e cosmopercepção, como a gente vê o mundo, né? A crítica ao pensamento hegemônico, né? Ocidentocêntrico, e esse pressuposto metafísico, né, da cosmovisão e cosmopercepção, essa mudança do modo de pensar da sociedade, porque não é uma coisa simples de linguagem, é toda uma questão cultural. A gente está vendo hoje no Afeganistão, desculpa, um minuto, Adri. Gente, os Estados Unidos ficou 20 anos lá. O Talibã vai ter dificuldade de lidar se ele quer governar aquele país, porque mudou a cultura. 20 anos mudou toda uma cultura de um povo, e o povo de lá está com a mente ocidental. Eles estão com uma mente, 20 anos, os jovens, aquela geração de mulheres, elas não pensam com um pensamento afegão. Elas têm um pensamento do Ocidente. Então, se eles quiserem governar, eles não vão poder matar nenhuma mulher, porque senão eles não vão governar. Você entendeu? É mais ou menos isso, para entender que essa questão colonial, essa influência da linguagem é a primeira coisa que se muda, porque mudando a linguagem muda toda a concepção de cultura. Aí o próximo capítulo que realmente ela vai falar, ela vai discorrer, e os outros capítulos que ela vai falar como que é a questão da comunidade iorubá. Era isso. Axé. Falei muito rápido, né? Axé, Jeane. Não, é muito denso, é muito complexo. Eu queria te agradecer muitíssimo pela síntese, pelo esforço aí de apresentar para todas, né, todos e todes, a riqueza desse trabalho, né? Eu queria só complementar, porque foi excelente sua apresentação, pegando esse gancho final que você trouxe, né, em relação
a crítica que ela faz aos estudos africanos, e ela faz, ela tem uma linguagem muito poética também, cheia de imagens, né, assim, ou de aberturas do pensamento, que ela fala do abraço, né, à Europa e ao pensamento ocidentocêntrico, né, que ela amplia por causa dos Estados Unidos, e ela fala desses desafios de se libertar. E aí, isso que ela aponta da linguagem no final tem a ver com essa cosmopercepção da oralidade. Daí eu queria só destacar esse ponto, sobretudo porque a Iá está aí, a Iá foi a primeira pessoa que falou para mim do Amadou Amanpé-Ba, que ela cita, né, aqui no final, quando ela fala que, para mim, eu entendo que ela faz até a crítica às feministas africanas que estão indo com as categorias de gênero e as categorias ocidentais, porque a produção de conhecimento se dá nesse contexto, então ela faz uma crítica da natureza da academia, não é uma escolha do sujeito. Eu não escolho ser racista, mas eu continuo trabalhando com as categorias que são racializadas a partir da produção de conhecimento na universidade, que criou isso, defende isso, reproduz isso e financia a pesquisa dessa forma, né? E aí o que ela traz nesse final, que você destacou, que é a tese dela, que é a questão da linguagem, é o que nós, no povo de santo, quem frequenta terreiro de candomblé, sabe o que é ser, sentir, estar, né? Que é lindo isso, ser, sentir, estar, é essa cosmopercepção que ela está dizendo ali. Então, aí ela, na página 63, ela cita o filósofo, e ela diz assim, o filósofo malinês Amadou Amanbaté-Ba, né? Depois a Iá, se puder, ressalta a natureza... Amadou Amanpé-Ba. Ele ressalta a natureza holística das tradições orais africanas, e ele diz, uma citação linda, ó, a tradição oral é a grande escola da vida, todos os aspectos são cobertos e afetados por ela. Pode parecer um caos para aqueles que não penetram em seu segredo. Pode confundir a mente cartesiana, acostumada a dividir tudo em categorias bem definidas. Na tradição oral, de fato, o espiritual e o material não são dissociados. Então, eu acho que o caminho que ela traz para a gente, e tem tudo a ver com a nossa ancestralidade indígena, com nossa origem, que não é marcada por esse determinismo cartesiano. Por isso que a gente gosta tanto de ir no terreiro, por isso que a gente mantém e resiste há séculos a essa barbárie, ao genocídio cultural, que é o processo de colonização, né? Eu queria só destacar isso e abrir aí para o debate. Se a Iá quiser comentar do Amadou, eu agradeço, porque ele é um grande, né, a Iá? E a Iá podia comentar dele para a gente. Oi, Giane, você foi brilhante, como sempre. Muito obrigada. Eu consegui, assim, entender um pouco, assim, da leitura do primeiro capítulo, porque eu só fiz leitura e não estudei ainda ela. Então, assim, vamos falar aí dessa tradição oral, né, que ela realmente é estrangeira aos povos iorubás. Essa escrita, ela é estrangeira aos povos iorubás. E também é estrangeira aos adeptos do candomblé e das religiões, principalmente as religiões xamânicas e indígenas. Porque a oralidade, ela é a nossa grande guardiã. É ela que produz todo esse acervo cultural, social, filosófico. É através da oralidade, alguém diz, alguém viu, e alguém escreve, ou alguém produz alguma arte. É através realmente dessa oralidade, ela é estrangeira. Como também a gente sabe nessa relação que eu posso falar do povo Iorubá, Nigéria, que é o que a gente cultua aqui no terreiro, né? Eu tenho um ilê-axé, eu toco um ilê-axé do candomblé de Queto, que é vinculado aos cultos nigerianos, né? Em que realmente o gênero ele é estrangeiro também. Você é uma mulher de Orixá Oboró, uma mulher de Oxóssi, então seus hábitos e costumes dentro da sociedade do candomblé, o jeito de sentar, o jeito de colocar o pano da costa, o jeito de colocar a conta sua no pescoço, vai ser
vai ser o jeito das pessoas que são de santo homem, que são de Oboró. Essa relação também se constrói, se reconstrói aqui no terreiro, né? Então, a gente tem um pouco, assim, a gente tem um pouco, não, a gente tem muito, né, dessa relação de África e aqui no Ocidente, né, que nós somos ocidentais. Então, não tem como a gente dizer assim, não somos ocidentais, mas tentamos ressignificar, tentamos se reconectar através da nossa pertença de vida, nossa pertença de viver. Então, por isso que esse decolonizar, a gente também se entende aqui no terreiro, né? Por que a oralidade, né? Por que a oralidade ela é tão sólida, tão bem construída? Ogum é o senhor da guerra aqui na Alemanha ou na Nigéria, né? Escrito ou não, mas por conta dessa oralidade, é o que a Yumi também fala. Quando ela também fala, que eu também entendi, e o pouco que li também dela, li alguns artigos, mas o livro eu ainda não li todo, que o Urubá ele tem uma fala tonal, né? Ela é tonal. Então, a acentuação em cima e a acentuação embaixo muda completamente uma palavra. Eu sou Yaleque. Se eu for traduzir o meu nome, eu vou lhe dar mais de 10 traduções. O Iorubá, ele tem a tradução que também, eu posso falar do campo religioso. Nós temos os Itãs, que são poéticas de um corpo literário, que compreende os Odus, do oráculo de Jogo de Búzios, o Quialmerim de Logum, o Peleifá. Temos as mitologias que também são passadas em Iorubá e que são tentada traduzir para o nosso português, e temos assim frases, cantigas. O que a gente assim entende, o que o africano também faz? Eu escrevi um artigo sobre o Xoguian e estou falando sobre isso no artigo, e que esse artigo ele se tornou livro, né? Quando publicar, eu até envio para vocês. O africano ele faz o itumon. O itumon é a compreensão daquela frase, daquele sentido. E a Aleque, a mãe garça, a mãe que está acima de tudo. Mas qual o sentido? Qual o sentido desse nome? Entendeu? O pensamento da tradução, ele também é estranho e alienígena para o pensamento africano. Porque quando se fala, ele tenta primeiro compreender o que está acontecendo, para depois tentar fazer uma tradução, que não é tradução, é o itumon. O itumon é a compreensão dos fatos narrados e acontecidos, entendeu? Assim, no terreiro, também se constitui as cantigas, a mitologia, os itãs, a leitura do oráculo na hora da revelação para a pessoa. Então, a gente faz o itumon, que é a compreensão. A gente não consegue fazer a tradução ao pé da letra. O que a gente assim, meio que estuda e que meio que está tentando entender o que aconteceu com o continente africano e mais assim, essa parte do Edubalândia, né? Eles foram lá, tentaram fazer uma tradução rasa, e mostraram esse africano da forma que eles entenderam. Legítima ou não, mas tentaram fazer isso. O africano colonizou o mundo. E aí vem esse choque, não é choque também, né? Não vamos chocar nada. A gente não quer mais choque nenhum, né? Aí vem esse desconforto em que a gente não consegue encaixar, né? A gente tem que realmente relativizar. Eu tenho um irmão de santo que eu acho interessante vocês ler sobre o artigo dele, que ele fala de motrizes. Ele não fala de matrizes, que é o Zeca Ligero. Ele é professor da Unirio, isso. de teatro. Ele fala que nós não temos uma base matriz, nós somos movidos por várias motrizes. Nós somos brasileiros, temos descendência europeia, temos descendência africana e também temos descendência indígenas. E essas motrizes nos movem. A escolha de você
Se aprofundar em uma motriz, é alguma coisa que é sua, pessoal. Você que vai se mover. Mas eu acho também muito interessante, porque a Iome também faz, a Iome, ela também faz uma relação também de motrizes. Não exatamente, assim, diretamente como o Zeca está falando, mas ela fala a partir da minha comunidade e a minha comunidade para o mundo, do mundo para a minha comunidade. Porque eu não entendi que ela está criticando a comunidade dela, ela só está dizendo assim, olharam e não olharam profundamente, entendeu? Eu acredito que ela assim, quando eu também passei por essa leitura, ela assim, olha, nos olharam aqui, não olharam profundamente. Também é difícil olhar uma comunidade profundamente e escrever algo sobre, né? Como? Então, era mais isso, tá? Porque eu começo a falar e a gente se alonga um pouquinho. Beijos. Obrigada, Iá. Alguém mais quer fazer algum comentário? As colegas quiserem colocar coisas, perguntar. Eu posso falar. Senão a gente começa a falar e não para mais, né? Eu posso falar, que eu sou faladeira também. Vai lá, Ana. Eu queria só juntar duas coisas, porque ontem eu consegui ler um pedaço do primeiro capítulo. E no 8M, no grupo... Tá bem baixinho, Ana. Ixi, mas aí eu não tenho o que fazer. Não tá no meu máximo aqui. Tá. Ah, tá. Acho que desceu aqui. Ó. Aí, melhorou. É porque desceu o microfone aqui. Então, eu estava lendo o capítulo, né? Comecei a ler o capítulo sobre determinismo biológico, enfim, né? Sobre a questão do corpo. E recebi, ao mesmo tempo, no 8M, lá no WhatsApp, aquele vídeo das Mushi. Vocês viram? No 8M. Gente, na hora, assim, eu comecei a pensar, olha só, né, o que é o pensamento, e aí a gente pensar não só na questão Oriente, Ocidente, mas a própria ideia dos povos originários aqui da América Latina, né? As Mushi são um terceiro sexo, né, que tem eu vou até colocar aqui, porque eu não vou saber explicar, porque eu estou pesquisando, porque depois que eu vi, eu fui atrás, porque eu sou curiosa, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês... Deixa eu ver se é aqui. Ó, eu não vou colocar o vídeo, né? Mas aqui, ó. Antes, os zapotecas no sul do México não distinguiam o masculino do feminino. Tinham uma só palavra, pessoas. Hoje em dia, as Mushi são um reflexo vivo de um ancestral de terceiro gênero. Quer dizer, nós fazemos essa tradução de terceiro gênero, né? Fazendo essa relação com que a Oyonke, que eu também tenho dificuldade de falar, Oyonke, acho que é Oyonke, eu tenho muita dificuldade com os acentos iorubá. E que ela fala disso, né, da gente enxergar, que é a crítica que ela faz ao feminismo, enxergar as pessoas, né, a partir do seu determinismo biológico, a partir do seu sexo. E isso não é uma coisa isso é uma coisa que vem do pensamento moderno, cristão, europeu, blá, 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 que tudo isso que a Giane falou. E a gente não vai encontrar isso só, né, nos povos do Oriente, porque, por exemplo, a gente tem também o exemplo da Índia, né, as Ijihas, né, na Índia também, que inclusive foi reconhecido pelo governo, né, como terceiro sexo, eles chamaram, né? Então, assim, eu acho, e é um pouco isso a discussão que eu acho que eu não li no livro, mas eu imagino que em algum momento ela vai fazer, né? Que também deve ter lá no continente africano essas referências, porque a ideia de homem e mulher é uma construção muito, eu acho, do ponto de vista que eu estou vendo até agora, cristã, né? Que vem do mito da origem da Bíblia, né? De Adão e Eva. Então, isso não vem à toa, né? Isso vem de uma determinada cultura que se impõe hegemonicamente ao mundo, né? Então, eu fiquei bem intrigada com isso, eu não conhecia, eu achava que eram muito raros, mas pelo vídeo que eu vi lá no 8M, eles falam que a sopa de letrinhas do LGBTQI+, é muito maior do que a gente imagina, né? Tem a letrinha do H dos Ijihas, tem a letrinha da M dos Mushi, e aí ela vai citar ali no vídeo uma porção de letrinhas de outras culturas que tem essas outras diversidades de gênero, assim, né? Eu achei muito legal, achei fantástico e fiz o link na hora. As coisas não acontecem por acaso, né? Fiz o link na hora, assim, as duas coisas chegaram para mim ao mesmo tempo, a leitura
e o vídeo das Mushes, né? E aí eu não sou uma estudiosa dos estudos decoloniais, mas como tenho uma formação em antropologia, a gente consegue fazer essa visão, né? E essa questão do determinismo biológico, só para complementar, para quem ainda não entende um pouco, porque tem muita gente aqui que está começando, aqui a gente está falando entre pares, mas tem muitas alunas, meninas novas que estão entrando aqui para ver. Tem um livro do Roque Laraia, né, Juliane? Cultura, um conceito antropológico, que eu indico para estudar a questão do determinismo biológico. Inclusive, lá também tem a questão do determinismo geográfico, que, se vocês tiverem interesse, quem está vendo aí, vai ler esse livro, que ele é a base, né, acho que da cultura ocidental, do entendimento do que é determinismo biológico, tá bom? Era só isso que eu queria colocar. Abraço para vocês. Obrigada, Ana. Desculpa, eu esqueci de cumprimentar minha mãe. Mãe! Vai ficar de castigo no milho. Vou ficar de castigo no milho de joelho. Desculpa, Ayá. Não existe castigo porque não somos cristãos. Tá. Não acreditamos em castigo. Mas já te abençoe, te dê conforto no dia de hoje, filha. Saudade. Beijo. Saudade. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só queria antes colocar sobre essa questão do determinismo biológico também, que eu fiquei pensando. A questão do biológico, eu não vejo que o problema é no biológico em si, porque todos somos humanos, somos de carnes, né? Somos matéria. O que eu vejo, o problema aí é o determinismo, é as coisas ser determinadas pela biologia. Não é o biológico, mas o determinismo, né? Porque a partir de que você determina um tipo de biológico, você acaba construindo e criando uma questão, um pensamento essencialista, né? Eu acho que o problema é o determinismo, porque, inclusive, era isso que eu ia comentar quando eu falei que tinha uma crítica a Ironque, que, na verdade, não é uma crítica, é só um parênteses, porque quando ela faz a crítica ao determinismo biológico, depois que eu fui pegar, porque nas comunidades iorubás também também tem a questão do biológico, porque, claro, a gente sabe que a hierarquia se dá através da senioridade, mas ela divide a questão do ana macho, ana fêmea, depois vocês vão no segundo capítulo, que a divisão entre o que reproduz e o que não se reproduz. O ana fêmea que gera e o outro que não gera. Querendo ou não, isso também é através de uma biologia, mas ela não é a determinante. Então, eu acho que não tem problema de ver as coisas através da biologia. O que não dá é para ser colocado o biológico como determinado, como determinismo. Mais ou menos isso que eu achei também. Pode falar, Adri. Eu fiquei na dúvida agora ouvindo você, Jeane, assim, essa questão para mim, o que eu entendi mais do que o determinismo é a construção discursiva sobre os corpos a partir dessa produção de conhecimento que é a biologia, entendeu? Porque é por isso que o foco é na linguagem, porque a linguagem, ela dá o sentido das coisas, né? Então, eu acho que a crítica dela é essa biológica, essa lógica centrada no corpo, que eu acho que é a grande questão, assim, né? E aí, no caso, assim, que ela fala do problema é porque não tem como se aplicar isso dentro de uma língua, e daí por isso que ela fala que a grande questão é que os estudos e as pesquisas não se voltam para a linguagem iorubá, né? Que é a mesma coisa das línguas indígenas no Brasil, que a gente tem, daí a Kércia pode até falar disso, que está trabalhando com questão indígena, né, Kércia? Tem 200 línguas, então, aquele livro, A Queda do Céu, como é o nome dele? Do Copenaua, que é uma liderança Yanomami, né? Foi um trabalho que o antropólogo ficou 30 anos com ele, e aí a cosmopercepção de mundo centrada na linguagem e nas narrativas, né? E aí não tem como a gente chegar com a nossa lógica, seja de explicação de como o corpo funciona, né? Com o nosso pensamento.
Então, é um outro ser sentir estar que é isso, às vezes não tem sentido nenhum para a gente, porque não conseguimos captar, mas você sente só. Eu pensei um pouco nesse sentido. Perfeito, perfeito, Adri, eu acho que é isso mesmo. E você levantou a mão, pode falar. Eu acho que eu estou falando muito, né? Desculpe, mas assim, embora sendo um coletivo para a academia, mas né, eu sou Yalorixá. Tem uma mitologia que diz que quando Oxum desceu na Terra, quando Oxum veio ao mundo, se instaurou o pacto social. Porque os orixás masculinos decidiam os desígnios do ser humano. E Oxum secou o mundo por conta disso. Oxum é o olho d'água, né? Oxum é a água que realmente aparta a morte e melhora a cabeça ruim. Vamos complementar aí a Betânia. Então, quando Oxum desceu ao mundo, ela disse não é dessa forma. Os orixás masculinos, né, os oboróis, tiveram que recorrer ao oráculo. Orúmila disse, vocês têm que conversar com Oxum. Então, assim, não veio uma fórmula pronta. Tiveram conversas, né? E Oxum disse, né, de hoje em diante, vocês sempre têm que ter algo feminino, algo feminino, porque ela está falando de toda a criação, né? Oxum, ela é o próprio olho d'água, ela é a própria água do ventre, ela é a água que a gente bebe, ela é a água que faz... Ela é toda água, entendeu? Então, assim, a Yumi, o Eyumi, ela se refere muito ao orixá Oxum, realmente como essência do poder. Porque ela está falando desse pacto social, né? Essa divisão de gênero, que não existe, é estrangeira aos povos urbanos, é estrangeira a nós, ao povo de terreiro. É claro que somos constituídos de homens e mulheres, a gente sabe disso, né? E assim, quando diz assim, o terceiro, quarto, quinto sexo tem civilização, tem cinco sexos, né? A gente usa essa nomenclatura para conseguir entender, assim, porque é o que meio que já está posto. Mas se a gente for pensar na concepção urbana, Orúmila foi constituído a literaturas e a transmissão de sabedoria que Orúmila, o orixá, a divindade do oráculo, foi constituído por duas mulheres. Não existiu na composição de Orúmila o macho e a fêmea. Orúmila foi constituído por duas mulheres. Ele é o senhor da sabedoria. E ela fala muito do Ifá ali também, né? Muito da comunidade do Ifá como um filósofo, o Ifá estabelecendo a filosofia do povo iorubano, e também, né, é o que norteia as comunidades de Candomblé, né, é o oráculo, através do Ifá, através desse Orúmila, que é constituído de duas energias, a nossa vertente, né, porque o que a gente acredita é constituído, ele foi criado, gerado por duas energias passivas, não necessariamente nesse sentido passivo, né? Mas o povo urbano, meio que eu consigo entender que ele não faz a relação assim, homem e mulher, ele faz assim, ó, energia ativa e passiva. E essas energias, elas devem se constituir. Orúmila, no seu corpo literário, também está falando o tempo todo, ele está relativando o tempo todo. Quando você precisa do ativo e quando você precisa do passivo, e quando você precisa dos dois. Entendeu? Assim, relativizar tudo faz parte também da filosofia do próprio Ifá, né? Ele não abandona que o Ocidente é legítimo em algumas coisas, e também diz que o povo iorubano, que é, na nossa crença, o berço da civilização humana, né? Que é onde desceu Obatalá, que é o criador de todo o mundo, onde desceu Oduduá, que também constituiu o mundo, o Batalá é o criador de todos os seres. Oduduá, que também é uma energia masculina, cultuada em Ileifé, que é o berço de ouro, nosso berço da civilização, né? A cidade, uma cidade na Nigéria,
O Duduá e o Batalá, quando desceram, fez parte da constituição do mundo. 2 energias ativas. Mas que a água, o Duduá, a água, que é o Olocum, já estava aqui na Terra. Entenderam? Assim, essa constituição, a água já estava aqui na Terra, já tinha supremacia ou não. O Duduá e o Batalá desceram. O Duduá criou o mundo, o Batalá criou todos os seres. Então, assim, é meio que pensar que a gente luta e a gente por essa união, né? Por essa união dessas 2 manifestações, ativa e passiva, né? Para que a gente consiga, assim, ter equilíbrio de viver melhor no mundo, né? A gente precisa da energia ativa, a gente precisa da energia passiva. Eu acredito que ela faz também essa relação. Olha, a gente precisa dessas 2 relações. O Ocidente diz que o gênero é melhor, e a gente está dizendo que não, que isso não existe para a gente. Eu acho só ainda, né? Porque eu não consigo ser mais precisa, que assim, a indicação dela é bem interessante da gente esquecer a relação de gênero, apagar a relação de gênero, e a gente meio que assim, dá um ponto de partida que somos constituídos e precisamos do ativo e o passivo para caminhar junto e ter equilíbrio, felicidade e harmonia, e viver melhor. Eu acredito, assim, que é o que ela, né, o que ela também está propondo isso, através do Orixá Oxum. Entenderam? Obrigada, Iá. Alguém, agora é a Juliane. E depois a Juliane, se alguém quiser escrever, pode. Também. A Maria Helena, tá, a Maria Helena. Quem é primeiro a Ju, depois a Maria Helena, né? Tá, vamos lá. Tá. Nossa, que proveitoso que está sendo essa manhã, né? Muito bom te ouvir e aprender, né? A partir dessa experiência mesmo, né? Real, concreta, de uma outra cosmopercepção. E o que eu queria destacar, assim, tem a ver com o que a Adriana, né, tinha colocado ali, que a grande questão que a Oiyumi, né, vai trazer nesse primeiro capítulo é pensar, né, na página 40, ela levanta, né, nesses termos, em que base as categorias conceituais ocidentais podem ser exportadas ou transferidas para outras culturas que possuem uma lógica cultural diferente. A grande preocupação dela, então ela lança um olhar para pensar o que ela chama de biológica, que é essa lógica, né, de pensar a construção de gênero, que é uma construção discursiva, como a Adriana, né, destacou, mas dentro de um padrão de pensamento, uma epistemologia, né, uma lógica, que está muito relacionada à produção de hierarquias e a um dualismo, né, ao binarismo. Então, quando a gente enxerga as outras culturas sempre a partir dessa luneta, né, natureza, cultura, público-privado, visível e invisível, né, masculino e feminino, como pares, quase pares de opostos, ela está chamando a atenção de que, e ali na página 54, ela traz uma chave para a gente entender como que a gente pode, né, sair dessa noção, até porque ela é a base do pensamento científico, né, como a Jenny colocou, Descartes, né, como que a gente consegue, então, estabelecer uma compreensão, né, uma comunicação com essas diferentes cosmopercepções, né, e aí ela, na página 54, lá no final, ela vai falar assim, né, que ela tá dizendo, né, como os povos se organizam, é uma universal, né, mas se eles fazem sobre a estrutura do Estado, é uma questão que é contextual, né? E aí ela vai trazendo que eles organizam a produção e a reprodução, né, no casamento, é uma universal, mas ela vai ser diferente a maneira como ela vai sendo constituída. Aí, no final, ela vai colocar assim, né? Com auxílio para evitar essa confusão, uma distinção linguística deve ser feita entre universal, como termo metafísico,
que se refere a uma verdade inerente, e universal como um termo descritivo. Então, ela faz essa provocação, assim, o que seria universal? Né? Então, como na cultura iorubá, né, que depois ela vai aprofundar, eu também ainda não fiz a leitura dos demais capítulos e estou muito curiosa, a gente tem que se despir mesmo dessas bases de compreensão dessa luneta, para a gente entrar numa outra forma de entender, até porque, né, na fala aqui, a Adriana, daquele autor, né, que você destacou, que foi indicação da IA, né, Amadou Ampeteba, né, ele vai, de fato, eles não dissociam o espiritual do material, como a ciência, né, que se coloca como universal, que é baseada em fatos, do que é visto, sobretudo do que é visto e comprovado enquanto fato, ela não dá conta de explicar essas outras cosmopercepções que estão atentas a outras linhas de compreensão de universo e de espiritualidade, de relação com o mundo, né, com os diferentes mundos que habitam aqui, né, então, para mim, é um mergulho num novo e eu estou muito, né, entusiasmada e muito curiosa aí para começar a adentrar, e achei na obra dela esse cuidado, até a nota do tradutor, né, da gente ir se desligando dessas categorias para a gente se abrir para esse novo, que de fato é o que a gente tem a aprender, né, a partir dessa relação transcultural, né, com outras perspectivas que não ligadas à cultura letrada, mas mais ligadas à oralidade, à entonação, à corporalidade, né, outras formas de sociabilidade, né, então, muito rico. Maria Helena, vamos passar a palavra aí para ela. Que bom, muito honrada com a tua presença aqui também, Maria Helena. Minha internet, gente, está muito ruim. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando. Estamos, sim. Ok, então. De vez em quando dá uma falhadinha. Eu também estou aí muito agradecida por estar participando desse grupo. Queria registrar que já fiquei muito emocionada quando vi o nome da Miriam junto no ciclo. Isso, para mim, enfim, mexe com algumas emoções aí, né? Porque a Miriam vinha na nossa parceria, que agora é fortalecida com a Ana, e sinto, né? Eu acho que a gente está muito sintonizada, porque eu também já vim aí lendo algumas coisas sobre a autora, e aí me arrepiou quando isso vem chegando junto, né, isso demonstra essa sintonia, né, que estamos tendo, enfim, nos nossos próprios movimentos. E muito do que eu ia falar, eu já me senti contemplada pela fala da Juliane, então não vou repetir, né, só fiquei pensando aqui, e aí eu fiz algumas pontes, né, das relações do que a Grada Quilomba nos traz em Memória de Plantação, quando ela fala dessa questão da sujeição, né, quando ela resgata essa questão da dualidade também, que a gente se coloca em relações hierarquizadas, que vem trazer também a questão de como que a gente passa de objeto para sujeito, e eu acho que o texto, ele vem trazendo muito forte isso, porque daí as questões, tanto de raça quanto de gênero, elas vêm a partir dessa discussão, e também fiquei pensando, gente, no que as nossas próprias vivências vêm trazendo, né, e aí já lembrei muito também da Conceição Evaristo, e no que ela vem produzindo a nível de escrevivências, quando ela parte, está faltando a palavra, ela meio que, não é cancelar, né, mas ela rompe com essa questão da discursividade, trazendo outras questões à baila da forma como a literatura é criada, e aí a gente espalha isso também para a academia, para as nossas próprias discussões, né, de como que a gente consegue perceber essas concepções ideológicas, né, ocidentais, que passam por essa questão discursiva, passam por essa
questão de linguagem e que vem muito forte aí, fortalecendo a hegemonia, fortalecendo a ideologia. E aí eu também fiquei pensando, né, quando eu li um pouco do capítulo, e eu não dei conta de lê-lo todo, mas também fiquei pensando nessa questão do que está acontecendo no mundo, né? Que o próprio movimento humano, ele está rompendo com isso, gente. Eu acho que esse olhar que a gente tem que ter, ele está começando a romper, isso já vem de muito tempo, né? Mas é uma força que vem rompendo. Isso não ocorre naturalmente, né? São resistências aí que a gente vai criando para também colocar em xeque essa hegemonia de gênero, essa hegemonia desse pensamento, né, que a gente vem trazendo e da hegemonia também dessa questão de raça. Então, atentar também para essa leitura desses movimentos é super importante. A gente fez um encontro, nós temos um grupo de estudos no SEAD, né, que envolve vários laboratórios, e a gente meio que deu a responsabilidade para os bolsistas de trazerem, né, as discussões para os nossos grupos de estudos. E aí eu fiz uma relação também com que os bolsistas do NEAB, os discentes do NEAB vieram trazendo, porque eles discutem, mesmo sem ler o livro, eles discutem uma outra concepção discursiva de corpo, né? Então, são meninas e meninos, gente, 19, 18 anos, 20 anos, que estão resgatando essa questão corporal, essa questão de relação de uma outra forma, e por isso que, né, que eu estou colocando aqui a questão de que essa resistência ela está vindo, e que não se apropriaram ainda das discussões teóricas que a autora faz, mas, ao mesmo tempo, vem trazendo isso das suas vivências, né, e vem colocando, gente, muita sintonia, assim, né, então, e é bem isso que a Julie traz, que a Ana traz. Eu penso que essa questão biológica, esse determinismo biológico que nos oprimiu por tanto tempo, né, é uma questão de vivência, é uma questão de linguagem, né, e é uma questão discursiva, né, e a autora traz isso muito bem fundamentado já no primeiro capítulo, quando ela faz essa crítica ao determinismo mesmo biológico, e aí o que vem trazendo do próprio discurso da academia, né, gente, porque a gente tem que começar a pensar nessa academia que não aceita esses conhecimentos, que não vêm de encontro àquilo que já está posto, né, enquanto hegemonia, e trazer uma cultura africana, trazer uma cultura iorubá, trazer uma cultura de terreiro para dentro dessa academia, para quem defende essa imposição, para quem defende essa hegemonia, é muito sério, né? Então, é muito feliz, eu acho que a escolha do texto, a escolha da autora, é para a gente começar a pensar também nesses rompimentos aí hegemônicos que a gente tem e como funciona a academia. É um trabalho árduo, né? Mas estamos já nesse movimento. Então, era isso que eu queria aí pontuar, gente. Obrigada. Obrigada, Marilena. Pode falar, Kércia, só tem você inscrita, né? Então, gente, muito obrigada, assim, por essa manhã maravilhosa, rica, assim, de grandes aprendizados. E eu teria muitas coisas para colocar, assim, porque vieram assim, dos pensamentos, assim, desde a língua, da questão dos povos indígenas, por exemplo, essa acentuação no final, o Guarani traz muito, e a gente não é acostumado, né? E, assim, e até essa questão da percepção, a compreensão que ultrapassa qualquer tradução, porque existem palavras que não são traduzíveis, porque foge da nossa percepção. É muito interessante, assim, a questão, assim, passa por
por sentimento e emoção, e é até aquela coisa, eu comparo muito assim, às vezes a gente está ouvindo uma música e a gente só sente, a gente não compreende, não precisa compreender. E tem coisas que não precisam ser compreendidas mesmo, né? Precisam ser sentidas, né? E eu acho que esse sentimento a gente compartilhou nessa manhã também, né? E é muito difícil esse nosso trabalho, né, como educadoras, assim, num modelo tão estruturado, assim, de organização do saber, né, que os decoloniais, né, eu acho que é o Nelson Maldonado que fala assim, desse ponto zero do conhecimento, né, onde a gente vê todo mundo e não é visto por ninguém, porque para a gente é o comum, é o normal, né? Então, seria esse pensamento ocidental-cêntrico, e quando a gente trabalha com epistemologias outras, são outras metodologias, são outros espaços, são outras formas também de trabalhar isso dentro do meio acadêmico, né? Então, a gente desafia, assim, esse grupo de desafio, eu acho, assim, super, super legal isso. Mas, para não falar demais, eu queria, assim, também ouvir algumas dos nossos discentes, algumas das pessoas que estão aqui pela primeira vez, o que sentiu desse encontro, assim. Eu acho, eu tenho muita curiosidade de ouvir também, assim, vocês, assim, que muitos são nossos alunos e muitos estão trabalhando com a gente. Se alguém puder ou quiser colocar, assim, eu sei que o tempo está curto, mas eu gostaria de ouvir. Coragem, gente. Vocês não precisam ficar tímidos assim, que tudo que vocês vão falar é muito importante para a gente também. Ó, Geisli, do NEAB. Eu sou da FMP, eu tive aula com a professora Ana. É a primeira vez que eu estou participando, né? Primeiro encontro. Nunca participei de um ciclo de estudos. Muito, muito enriquecedor, assim. Tem coisa que está muito além do meu conhecimento. Vários conceitos, assim, que eu preciso buscar mesmo para entender. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu aprendi muito mais esse momento do que às vezes em um semestre inteiro, assim, que a gente lê vários textos e a gente não internaliza aquilo, sabe? Então, foi muito interessante, assim, aquela questão ali da como é que é? Da ocidentocêntrico, né? Foi também uma descoberta para mim ali, eu nunca sabia como me referir, né? A gente sempre pensava no eurocêntrico, então foi muito enriquecedor. Vou buscar ler mais dessa autora. Eu também já tinha lido um pouco sobre já foi citada hoje, estou um pouco nervosa. A Grada Quilomba? Não. Quem citou ela foi... A Djamila? A Jamila? Não. Ai, meu Deus. Foi uma moça que trabalha no NEAB. Acho que falou antes da Ju. A Conceição Evaristo? A Conceição Evaristo. Então, eu já li alguns textos dela, acho ela muito maravilhosa, assim. Então, foi o primeiro contato que eu tive, foi a Conceição. E agora eu tô, né, participando desse ciclo de estudos, estou tendo contato com essas outras autoras, assim, muito, muito interessante, muito enriquecedor, tá? Só queria dizer isso. Obrigada. Ô, Geis, você já se inscreveu no NEAB esse semestre? Vai participar? Não, eu estou participando caiu no mesmo dia, na terça-feira, o de português. No próximo semestre eu me inscrevo. Tá bom. Então. Depois que foi enviado o link do NEAB. Tá bom, então. Bom, podemos até pensar em outro dia. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Beijinhos.
A Natália também colocou ali no chat, né? Estou muito feliz de participar de mais um encontro. Ainda estou tentando entender como funcionam os debates, mas eu adoro estudar sobre o empoderamento das mulheres e quero muito aprender mais sobre a história, sobre quantas coisas passamos, e isso me ajuda a entender o porquê de certos costumes ainda existirem. Isso aí, Natália, também ia sugerir, né, que quem quiser se expressar também pelo chat, a gente pode fazer as leituras. Natália, imagino que também seja estudante, mas a dinâmica é essa, a gente poder trocar, a gente poder debater abertamente, tem mulheres, né, também temos homens aqui, qualquer pessoa de todas as idades, é uma proposta que se abre para a comunidade em geral, e temos muito a aprender, todas e todos aqui uns com os outros, tá? Então, fique bem à vontade, tudo que vocês trazem para nós também é uma grande contribuição. Estamos aqui para essa troca mesmo. Geisli levantou a mão. Joyce, minha maninha, levantou a mão. Ai, que maravilha. Joyce e Geisli também. Joyce, que bom ter aqui. Estamos te ouvindo. Bom dia. Bom, vou me apresentar, então. Eu sou a Joyce, sou irmã da Ana, sou professora de português e atualmente estou fazendo mestrado em educação, né? Meu primeiro contato com estudos de gêneros foi na graduação de letras, não foi bem a área que eu segui, né? Mas sempre tive bastante curiosidade. Quando foi falado ali sobre os estudos decoloniais, né? Eu lembrei do primeiro livro que eu li, que é o Local da Cultura, do Omibaba, né? Que eu acho bem básico, assim, né? Foi o primeiro que eu... Inclusive, eu surrupiei esse livro do Pet, que era a bolsa que eu tinha, e aí a gente tinha uma biblioteca lá no Pet, eu peguei emprestado e nunca devolvi. Aí, bom, queria falar que foi muito legal participar e estou aprendendo bastante, assim, colhendo algumas leituras que eu posso fazer para os meus estudos. Sou de religião também afro-brasileira, né? Sou da Umbanda. Meus alunos adoram quando eu entro nesse tema, assim, né? Quando eu trago para eles. Eu tenho um livro aqui de contos. Espera que ele fica até na minha mochila. Que é do Reginaldo Prandi, né? Que ele é bem famoso nesse tipo de escrita, que ele chama Os Príncipes do Destino. E aí são livros de conto que às vezes eu leio lá com os alunos, né? E eles se interessam muito, assim, né? Tem gente que é da religião, não é, e pergunta. E outro tema que eles perguntam bastante para mim, né, é sobre estudos de gênero, perguntam sempre se, você é LGBT, professora, e aí é uma fase de 11 a 14 anos, então eles estão descobrindo ainda gênero, sexualidade, né? Eles não estão ainda nesse caminho, como é que eu posso falar? Eles não se definiram ainda, né, a orientação e tal, então eles me perguntam bastante. Então, sempre que eu posso, eu estou colhendo informações, porque eu acho impressionante que esses dias eu estava falando com uma amiga, eu falei assim, nossa, eles veem no professor, assim, como se a gente tivesse que saber tudo e ensinar para eles como fazer, né? Pelo menos essa idade, assim, parece que eu tenho que ter todas as respostas e mostrar para eles como faz. Eles esperam isso, assim, né, do professor. E é uma grande responsabilidade, né? E claro que muitas vezes eu falo para eles, gente, eu não tenho todas as respostas, né? Não posso, às vezes, responder por vocês, mas o que eu puder dar de resposta e pesquisar, eu vou fazer. Então é isso. Obrigada. Foi bom participar. Cheguei na metade, mas consegui. E vou tentar participar outras vezes. Tchau, bom dia.
Eu me preocupo um pouco com o nosso horário, né? A gente se organiza para estar aqui, também tem os outros compromissos, é o nosso fim de semana também, né? Do momento da gente descansar. E aí, acho que eu ia sugerir a Jeane e a Adriana, que ficaram responsáveis de fazer aí um fechamento. Não sei se mais alguém quer fazer uma última colocação para a gente encerrar, tá? E mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. As informações a gente vai deixar disponibilizadas, então, ali na página do Face, do Ciclo Maria Maria, eu deixei o link aí, é um grupo privado, mas ali a gente disponibiliza o link, o próximo encontro, dia 11 de setembro, também será no sábado, o segundo capítulo, né, ainda na obra da... Cabalístico esse dia? 11 de setembro. Ô, Ju, tem uma coisa que é legal, assim, também destacar, assim, até que em relação aos estudantes, o pessoal que não é da academia, né, de que realmente é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, né, e de invenção, né, assim, que a gente tem total autonomia e transgressão para romper com cânones academicistas, né, então a ideia é provocar todo mundo a participar mesmo, né, mesmo se vocês, às vezes, não conseguem ler o texto, né, podem, como ouvinte também, interferir, né, fazer perguntas, né, Ju? É um grupo bem aberto. Isso mesmo, Adri. A Iá também quer fazer uma colocação, nos honrar aí. Eu gostei muito de participar do grupo e 11 de setembro, talvez, assim, se eu conseguir uma boa conexão, eu vou estar em Leifé, na África. Eu vou para o Olojó, eu vou participar da procissão de Odudua, que ressignifica esse orixá, essa divindade quando chegou no mundo, né? Mas parece que a internet lá do hotel é muito boa, e já vou marcar aqui na minha agenda, porque eu quero ficar assim, participando aí com vocês. Gostei muito do debate, das informações, e assim, acho que estamos no caminho certo, né? O caminho das águas, se unindo, né? A água é assim, né? Se ela vê uma interrupção, ela ultrapassa essa interrupção e chega ao seu fluxo, né? Chega ao seu rumo, para nos abastecer e ninguém ficar com sede. Gostei muito de estar com vocês. Eu vou ter que sair também daqui a pouco, né? Acho que não vou ficar até o final, tá bom? Beijo grande, que Oxum abençoe a todas e que Oxum consiga nos ajudar, nos apoiar, e que a gente leve esse nosso conhecimento às pessoas que realmente, e a gente troque, né, que realmente estão precisando do nosso fortalecimento. Eu acredito que todo coletivo feminista, né, todo coletivo, a maior intenção, né, o produto final, no caso, é realmente diminuir a violência doméstica, a violência de gênero e qualquer tipo de violência, né? Então, assim, a gente deve estar sempre pronta a isso, né? E chamando o Oxum, a gente, que é uma independente que seja ou não de axé, né? Oxum é para a humanidade, não é só para quem cultua o orixá. Oxum foi criada por Eledumare para a humanidade. Podemos chamar por Oxum para nos ajudar a pacificar esse mundo, né? Ajudar a abrandar, dar um pouco mais de tranquilidade. Um beijo grande a todas. Axéia. Axé. Vamos tirar uma foto, então, para ter esse registro também? A Ju quer falar, Jussara. Ju, por favor. Jussara, pelo amor de Deus. Beijo, Ju. Bom dia, meninas. Eu queria agradecer, pedir licenças mais novas, mais velho, e a saudade de te abraçar, te beijar. A gente não se encontrou mais. Giane, legal você estar aqui com a gente. Vocês são maravilhosas. As meninas aqui são todas maravilhosas. Queria deixar que essa manhã foi muito importante. Foi legal as novas estarem participando. É isso aí, é agregar mais pessoas, trazer junto. E aí, alunas da FMP, não percam essa oportunidade. Que esses livros são maravilhosos para vocês trabalhar lá na frente, saber o que trabalhar lá na frente. Então, quero agradecer, eu estava aqui, estava ali, chegava um, atendia, mas
com o fone aqui, eu botei no peito e continuei ouvindo vocês. Aí meu marido disse, como é que tu consegue fazer duas coisas de uma vez só? Ouvir de um lado e falar com a pessoa do outro, assim. É comigo mesmo, é assim que a mulher caminha. A mulher faz tudo numa vez só. Um prazer, um beijão para todas. Bom final de semana. Obrigada, Ju. Beijinhos. Faz a foto, Ju. Faz você também, Ana. Abrem as câmeras, quem está com a câmera fechada. Eu já tirei algumas, mas tem que fazer uma oficial. Eu já botei lá no Vai, site, vai, como eu sou com bonitinho. internet, né? Já fiz um monte de foto. Vamos fazer mais uma aqui. A nossa da comunicação, a nossa grande colaboradora das redes sociais. A Instagrammer. Mas faz Instagrammer. um print. Não é melhor fazer um print? Tá dando certo, assim, mas eu faço print também. Eu não sei fazer nada, aliás, eu É que queria o print eu fugir tenho das que colar redes. no Word, aí ele pede eu colocar no Paint também. Eu não tenho Photoshop. Mas tá aí, ó. Mas fica o convite, né? Voltem em 11 de setembro, vamos celebrar, lembrar, né, das Torres Gêmeas e do golpe no Chile. Ai, 11 de setembro é uma data tão auspiciosa, né? Resistimos, seguimos, né? Um beijo a todas. Eu acho melhor, então, celebrar o Orin, que significa 11, o Odu de movimento. Muito bom, Iá. Iá. Um pouquinho.